pensando em viajar para a Ilha do Sal e tá cheia de dúvidas? Não sabe se é seguro, qual idioma eles falam, que roupa levar, como é o clima, qual é a moeda? Calma, eu já estive por lá e vou contar tudo para vocês nesse vídeo. A Ilha do Sal faz parte de Cabo Verde e fica na África Ocidental. É uma das ilhas mais turísticas de Cabo Verde e é super fácil de chegar a partir da Europa. De Lisboa tem voos direto com a TAP, com a EasyJet, que é low cost, e se você vem do Brasil, a melhor coisa é realmente fazer uma conexão aqui em Lisboa. A Ilha do Sal é pequena, charmosa, super segura e tem aquele mar cristalino incrível. Brasileiros e portugueses só precisam do passaporte para entrar em Cabo Verde, então não precisa de visto. O que precisa é pagar a taxa aeroportuária. Essa taxa ela pode ser paga online antes da viagem pelo site ou você pode pagar quando chegar lá. Eu realmente aconselho que você tente pagar antes da sua viagem pelo site, porque quando eu fui eu não consegui fazer isso porque o site só dava erro e eu acabei ficando 2 horas na fila para entrar no país só por conta dessa taxa. O seguro viagem não é obrigatório, mas altamente recomendado. Vocês sabem que eu nunca viajo sem seguro viagem e aqui na descrição eu vou colocar um link que tem desconto para vocês. A moeda oficial na Ilha do Sal é escudo cabo-verdiano, mas na Ilha do Sal, muitos lugares, acho que a maioria dos lugares que eu fui aceitavam euros. Então, você não precisa se preocupar em trocar dinheiro antes, inclusive nem precisa se preocupar em trocar o dinheiro lá. O que eu aconselho é que você leve euros em espécie e aí use esse dinheiro para pagar as coisas lá, porque a taxa de cartão lá, para usar o cartão de crédito ou cartão de débito, é um pouco alta. E para sacar dinheiro no caixa eletrônico lá, também tem uma taxa de 3 euros. Então é melhor levar os euros todos daqui e vai usando lá e às vezes eles vão te dar o troco em euros, às vezes em escudos, às vezes misturado, só tem que prestar atenção nessa conversão aí. Se você quiser ficar online o tempo todo, dá para comprar um chip local em Santa Maria. Mas os hotéis e restaurantes costumam ter Wi-Fi que funciona bem. É super fácil se comunicar por lá, já que o idioma oficial é o português, só tem um sotaque um pouquinho diferente, mas nada que não dê para entender. Entre eles falam o crioulo também, mas isso você não precisa se preocupar, porque eles só falam isso entre eles mesmo. E por ser uma ilha totalmente turística, a maioria das pessoas falam vários outros idiomas, então inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, eles falam absolutamente de tudo, então você não vai ter problema algum para se comunicar na Ilha do Sal. O clima é quente durante o ano inteiro, mas o vento durante o inverno, que é de dezembro a março mais ou menos, pode ser bem cruel. Eu fui em abril, que ainda é considerado inverno, então teve alguns dias que eu peguei um vento bem gelado, o mar não estava tão quente assim, ainda assim deu para aproveitar totalmente a Ilha do Sal. A única coisa é que é bom você colocar na mala um casaquinho para usar à noite ou quando bater um ventinho, mas isso acho que é válido também no verão, porque a gente nunca tem certeza de como vai estar o clima. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo o que eu levei na mala para passar uma semana na Ilha do Sal e também os looks que eu usei por lá. A Ilha do Sal é bem pequena, então se você se hospeda no centro de Santa Maria, você vai conseguir andar pela vila tranquilamente a pé. Para conhecer o resto da ilha, você pode alugar um carro, usar táxi ou pegar tours, que foi o que eu fiz. Também tem um vídeo aqui no canal com todo o meu roteiro dessa minha viagem, com todos os passeios e tours que eu fiz por lá. A Ilha do Sal tem muitos resorts all inclusive, aqueles que estão tudo incluído e são uma ótima opção para quem quer apenas relaxar e não sair do hotel. Eu preferi ficar em um apartamento dentro de um condomínio fechado, porque assim eu tinha segurança, o conforto de um resort, mas não ficava confinada. Eu consegui explorar bem Santa Maria, conheci restaurantes incríveis e consegui ter um gostinho mais de como é a vida na ilha sem ficar trancada dentro de um resort. A Ilha do Sal tem passeio para todos os gostos. Banho de sal nas salinas, ver os filhotes de tubarão na Shark Bay, aproveitar as muitas praias da ilha, fazer snorkeling, fazer mergulho, enfim, você não vai ficar entediado por lá. A comida é simples e maravilhosa, você não pode deixar de provar a cachupa, que é o prato típico de lá, e também os muitos peixes grelhados. Lá no blog tem um post com sugestões de vários restaurantes e o que comer na Ilha do Sal. Eu viajei sozinha para a Ilha do Sal e eu me senti segura o tempo todo.
Mesmo nas ruas com menos movimentos, eu não me senti desconfortável em nenhum momento. Claro que é bom manter os cuidados básicos, né, gente? Você tem que ficar sempre atento à sua volta, não deixar os seus pertences jogados em qualquer canto, mas isso é básico em qualquer lugar. Quanto ao assédio, é assim, eles vão conversar com você, eles vão tentar te vender absolutamente tudo, fruta, passeio, enfim, tudo. Basta você ser simpática, falar não, obrigada. Se eles insistirem, você simplesmente sai andando, ignorando, assim, sempre funciona. Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que enfrentou ventos fortes e descobriu o paraíso que é a Ilha do Sal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @LuliMonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog que tem sempre outras dicas lá. Boas viagens!